Muito bem, abramos a Escritura Sagrada da Epístola de Tiago. Hoje, capítulo 5, já adentrando no último capítulo de Tiago. Tiago, capítulo 5, nós faremos a exposição hoje dos versos 1 a 11. Mas, primeiramente, eu gostaria de ler apenas os versos 7 e 8, e à medida que nós vamos expondo o texto, nós vamos acompanhando. Saudamos os que nos acompanham pelo nosso canal, e a nossa expectativa é que o Senhor fale com todos que têm acesso a essa mensagem nessa manhã, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do nosso Deus, Epístola de Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, nós temos visto que Tiago ele tem o propósito de consolar, instruir e exortar os cristãos a enfrentarem os sofrimentos nessa epístola e a viverem na prática a fé que eles professavam. Você pode resumir assim o objetivo dessa carta. Tiago abordou diversos temas até aqui e que nós já vimos. No capítulo 5, ele introduz a última sessão da sua exposição e é a palavra final de Tiago. Esse capítulo aborda diversos assuntos, inclusive dos versos 1 a 11, tem várias temáticas aqui. Mas o que unifica toda a passagem? Qual é o eixo unificador dessa passagem? Eu queria mostrar para vocês isso. Dos versos 1 a 6, Tiago ele vai falar do juízo vindouro, da condenação sobre um grupo de descrentes, que ele chama de ricos ímpios aqui. Na verdade é o conceito, tá? Veja no verso 7 comigo agora. Até a vinda do Senhor, sejam pacientes. Verso 8, a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9, eis que o juiz está às portas. Ou seja, o fio condutor, o eixo unificador da passagem é a perspectiva da vinda do Senhor. É isso que une toda a temática aqui. E essa deve ser a verdadeira esperança da igreja. Essa deve ser a nossa expectativa, a expectativa do povo de Deus, a vinda do Senhor Jesus. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos, na nossa caminhada aqui nesse mundo, e nós somos tentados a perder isso de vista pelas muitas coisas que nós temos à disposição. Precisamos viver a nossa vida, enxergar a realidade à luz dessa perspectiva de Tiago aqui, que nós veremos nessa manhã. Tiago constrói todo o seu argumento com base nessa realidade. Qual é o contexto aqui? A passagem ela é dividida em duas grandes partes, vistas à luz da vinda do Senhor, tá? Primeiro, dos versos 1 a 6, Tiago ele vai dirigir uma palavra severa aqui de condenação contra ricos ímpios opressores, que exploravam trabalhadores pobres, retinham fraudulentamente os seus salários, enriqueciam às custas deles. Alguns trabalhadores provavelmente eram cristãos, judeus pertencentes às igrejas a quem Tiago está escrevendo. Você vê que essa seção se acomoda à anterior. O mundanismo que ele denuncia se manifesta de diferentes maneiras, em guerras e contendas, capítulo 4, na soberba, na maledicência, na presunção contra o futuro e agora na opressão injusta dos pobres. E então esses ricos ímpios opressores fazem parte do que Tiago chama aqui desse comportamento mundano. Quem eram eles? Por que eu digo ímpios? Porque alguns entendem que são cristãos. Nós entendemos que não é possível. Porque em Tiago 1,10, com base nisso também, é muito provável que ele se trate de ímpios descrentes aqui. Porque ao longo da carta, algumas razões. Ao longo da carta, Tiago frequentemente contrasta ricos opressores com cristãos pobres. Ele descreve eles como aqueles que blasfemam o nome de Cristo, arrastam os crentes aos tribunais, no capítulo 2. Embora Tiago mencione no capítulo 4, que nós vimos semana passada, comerciantes presunçosos,
não é o mesmo grupo do capítulo 5. Não é o mesmo grupo. Eles são apresentados aqui como exploradores de trabalhadores pobres, enriquecendo às custas deles com fraude. Além disso, a igreja na época não era composta de pessoas muito ricas, não no nível que Tiago trata aqui. A maioria era de pobres, a porcentagem era muito minúscula. E Tiago nunca se dirige a ele como irmãos, sempre como os ricos, diferente do que ele faz com os pobres. E a severidade da sentença que nós veremos aqui deixa claro que se trata de descrentes, tá? A severidade com que Tiago trata. Portanto, Tiago tem em vista ricos proprietários de terras, patrões injustos, responsáveis por grande parte do sofrimento e da miséria de cristãos pobres, que provavelmente era a maioria da audiência de Tiago. E a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, nos 6 primeiros versículos, Tiago denuncia isso e anuncia a condenação deles, certo? Em linguagem profética, Tiago traz essa palavra de juízo. Em seguida, dos versos 7 a 11, ele muda o foco e ele se dirige aos cristãos. Aí ele vai abordar os cristãos injustiçados e encoraja os cristãos a aguardarem a vinda do Senhor, a enxergar tudo isso com base na vinda do Senhor. Então, irmãos, o ponto é o seguinte: diante da injustiça sofrida pelos crentes aqui, e da certeza da iminente vinda do Senhor, Tiago nos mostra, esse é o ponto da passagem, como o cristão deve encarar a injustiça e o sofrimento à luz da vinda do Senhor. Esse é o ponto de Tiago. Ele traz muitas coisas aqui, eu vou tentar sintetizar, inclusive o Giovanni estará expondo para vocês, para que vocês acompanhem a estrutura da passagem, e como é que Tiago organiza isso, tá? Para vocês irem acompanhando enquanto eu vou falando aqui, vai ficar mais fácil. Eu estruturei a passagem, está projetada para vocês. O tema é esse: como devemos encarar a injustiça e o sofrimento à luz da vinda do Senhor. De duas maneiras, Tiago nos diz. Primeiro, reconhecendo a certeza do juízo sobre os ricos opressores. Esse é o primeiro ponto de Tiago, tá? E depois ele vai falar perseverando pacientemente na vinda do Senhor, versos 7 a 11. Acompanhe comigo a primeira divisão que Tiago faz aqui do texto, nos mostrando como é que nós devemos encarar o sofrimento. Reconhecendo a certeza do juízo contra os ricos opressores. Veja isso, é interessante que nessa linguagem, irmãos, de denúncia, normalmente esperaríamos a acusação. Quando é uma linguagem de denúncia, você espera a acusação e depois a condenação, a sentença, não é isso? Tiago, ele inverte o eixo. Primeiro ele anuncia a condenação e depois tem depois a acusação, tá? Ele expõe os pecados. O Giovanni pode passar aí para os irmãos. Veja como é que, em primeiro lugar, ele é a condenação. A condenação. Tiago anuncia o juízo contra os ricos opressores. Primeiro, eles deveriam chorar diante do juízo que lhes sobrevirá. Verso 1. Vejam a chamada de Tiago. Atendei agora, ouvi, venham agora. Essa é a ideia. É um chamado a uma audiência. É como se fosse um chamado para ouvir o que ele está dizendo. Chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Chorai, é um imperativo. Chorem, lamentem, a ideia de desespero. Gritem alto, com altos clamores, por causa das vossas desventuras, das misérias, das desgraças que estão vindo sobre vocês. A miséria que virá sobre esses descrentes não se refere ao sofrimento terreno e temporal, mas é a condenação, é o castigo que Deus infligirá a eles. Chorai lamentando, também não é sinal de arrependimento, não tem essa ideia. Aqui é uma expressão dessa angústia em face ao juízo de Deus que está por vir. Deus pedirá contas. E o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E Tiago anuncia então: comecem a chorar agora, lamentem desesperadamente, porque misérias e desgraças estão vindo sobre vocês. Chorem diante do juízo que lhes sobrevirá. Segunda coisa que Tiago diz nisso: pois as riquezas acumuladas testemunham a sua corrupção.
As próprias riquezas de vocês testemunham a corrupção de vocês. Vejam aí, as vossas riquezas, verso 2, estão corruptas, tornou-se podre, apodreceram, e as vossas roupagens comida de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, enferrujaram. Isso retrata o acúmulo aqui. Guardado, nós vamos ver, porque Tiago ele inverte, né? Como eu disse, primeiro ele anuncia a condenação, depois ele vai acusar, ele vai dizer qual é o pecado deles. Mas esse bem acumulado, ele é guardado ilicitamente, egoisticamente, sem misericórdia para com o próximo. E a própria riqueza acumulada, Tiago diz, os tesouros acumulados, evidenciam a corrupção de vocês. O acúmulo indevido já ocorreu. Por que ele usa essas expressões? Porque roupas, metais preciosos eram sinais de riqueza no mundo antigo. O acúmulo disso, vestes, era um sinal de luxo e de prosperidade naquela época. E ele utiliza uma linguagem judicial, Tiago aqui, mostrando que, ainda que a gente saiba que o ouro e a prata não enferrujam, como o ferro, Tiago usa essa linguagem profética para mostrar que aquilo que parecia permanente está sob o juízo de Deus. Essa é a ideia. A luz da vinda do Senhor, a luz da perspectiva do julgamento, essas roupagens já está corroída de traça, isso já está enferrujado. É como se Tiago estivesse descrevendo aqui, irmãos, a riqueza dos ímpios como já deteriorada, antecipando profeticamente o resultado inevitável do juízo. Porque tudo isso é incapaz de trazer segurança para aquele dia. Você pode ter segurança hoje nisso, mas naquele dia não traz segurança. Isso vai apodrecer, isso não vai permanecer, isso vai passar. Nem o ouro proporcionará segurança para mim e para você naquele dia. Essa é a ideia de Tiago aqui. Muito pelo contrário. Suas riquezas acumuladas testemunharão contra você no dia do juízo. O Tiago vai dizer no verso 3 aí. Veja o que ele diz aí. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Tiago descreve algo aqui, a desgraça que sobrevirá. Ele diz que as próprias ferrugens do ouro, da prata, testemunharão contra eles. Ou seja, o ponto é esse aqui. Suas riquezas revelam a corrupção do coração de vocês. O acúmulo egoísta expõe a avareza. Os bens guardados demonstram a negligência para com os necessitados. A imagem que Tiago utiliza é essa. É uma figura de linguagem em que a ferrugem das riquezas agirá como testemunha de acusação naquele dia. Veja o brilhantismo de Tiago. A própria ferrugem agirá como testemunha de acusação. E o que é que ela irá depor contra eles? Há de devorar como fogo as vossas carnes. Isso é brilhante. Isso é triste, mas é brilhante. O que ele está dizendo aqui? Os exploradores serão julgados e condenados pelo grande e justo juiz. E no fogo eterno, a ferrugem do ouro e da prata que tanto buscaram será o fogo que devorará a carne deles. Essa é a imagem, atormentando eternamente. A própria riqueza com a qual vocês contavam consumirá a carne de vocês como fogo. Vocês entenderam isso? É brilhante o que o Tiago está dizendo. É mais ou menos assim: depois que a ferrugem destruir a prata e o ouro, ela vai destruir o corpo de vocês. Irmãos, a gente precisa aprender com isso, tá? Porque é interessante isso, aquilo que talvez Tiago estivesse pensando nisso. Aquilo que as pessoas mais amam nessa vida, que muitos, a audiência, na verdade isso aqui, ele não está falando com a igreja, com os ímpios ricos, tá? Aquilo que eles mais amavam nessa vida, aquilo que se dedicaram a vida toda como objeto de busca, objeto de esforço, de labuta, de enriquecimento, à custa dos outros, é justamente isso que irá depor contra eles naquele dia. É justamente isso.
tesouros acumulastes, o Senhor está às portas, a sua vinda é iminente e a sua preocupação é acumular tesouro na terra? É isso? Então a ideia central da condenação: chorem diante do juízo que lhes sobrevirá, suas riquezas acumuladas expõem sua corrupção e elas testemunharão contra você no dia do juízo. Essa é a condenação. Após anunciar a condenação, Tiago passa a expor a acusação, os pecados deles. Veja dos versos 4 a 6 comigo. Primeiro, verso 4, eles retêm fraudulentamente o salário dos trabalhadores. Vejam comigo aí. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, foi roubado, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você sabe que é fraude, né? Eu posso definir aqui para você. Fraude é para as crianças também que estão anotando aqui, para vocês entenderem o que é fraude. É qualquer ato intencional de engano, falsificação, como objetivo de obter vantagem ilícita ou causar prejuízo a alguém. Geralmente a fraude tem 3 elementos que costumam estar presentes. Primeiro, intenção de enganar. É dolo. Não é sem querer, é intenção de enganar. Segundo, proveito próprio. Financeiro, material ou poder. Terceiro, prejuízo de alguém. Era isso, é assim que eles estavam agindo. Esses patrões proprietários de terras que davam trabalho aos trabalhadores. Na época, trabalhar na terra dos ricos proprietários era comum. Eles lavravam a terra, semeavam, cuidavam das plantações, o tempo da colheita. E quando chegava o tempo da colheita, eles contratavam o diarista, que é o jornaleiro. O jornaleiro da época, ele trabalhava um dia de trabalho e recebia no final do dia. Ao final do dia, eles deveriam receber imediatamente. A lei de Moisés, em Levítico 19:13, dizia assim: não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Ou seja, era obrigação, por meio da lei, terminou o dia de trabalho, ser pago no final do dia. Não poderia deixar para o dia seguinte. O que eles estavam fazendo, os patrões ricos, ímpios, com os crentes trabalhadores? Eles estavam enganando. Eles estavam diminuindo o salário. A Almeida Corrigida Fiel já traduz como diminuir. Eles estavam retendo o salário deles e acumulando para si, utilizando como meio de enriquecimento pessoal por meio desse tipo de atitude. No desejo desenfreado pela riqueza, pela avareza, eles exploravam, pagavam o mínimo, retinham o valor. E a lei de Moisés dizia que não deveria fazer isso. Deuteronômio 24 diz assim: pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e a vida dele depende disso. Agora preste atenção: para que ele não clame ao Senhor contra você, e você seja culpado desse pecado. Agora Tiago está remontando Deuteronômio 24. Tiago está dizendo: os clamores dos ceifeiros penetraram, chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E agora? Eles oraram, os crentes oraram, e chegou nos ouvidos de Deus. Vocês acharam que não tinha ninguém por eles. Vocês acharam que não tinha ninguém do outro lado prestando atenção no que está acontecendo. Acharam que eles não tinham defesa, que Deus não está atento para a injustiça. E Tiago usa um tempo aqui, que a gente chama o tempo perfeito, na língua grega, porque ele mostra que Deus já ouviu a queixa deles e está pronto para agir. Ele usa aqui o Kyrio Tsabaoth, que é o Senhor dos exércitos dos céus e da terra, é o defensor deles. A imagem do Senhor dos exércitos, do Kyrio Tsabaoth, é Deus ou Cristo liderando um exército em defesa desse povo. E Ele está voltando para endireitar essas coisas. Ele está voltando para o ajuste de contas. Então, à luz disso, nós precisamos reconhecer a certeza do juízo de Deus contra descrentes, ímpios, que fazem com que
filhos de Deus e outros também passem por sofrimento nessa vida, que retém fraudulentamente o salário dos trabalhadores. Segundo, que vivem em prazeres e luxos enquanto exploram os pobres. Verso 5. Tende vivido regaladamente sobre a terra, tende vivido nos prazeres, tende engordado o vosso coração em dia de matança. Eles viviam no luxo, desenfreadamente, acumulando riquezas, sem misericórdia, viviam com fartura, e enquanto os assalariados em necessidade. Veja o que ele diz aqui. Tiago é brilhante, né? Tiago é brilhante. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Vejam só, tem um significado pontual, mas tem escatológico para a expressão. O que ele está dizendo? Os ricos ímpios estão em processo de engorda para o próprio abate deles no dia do juízo. Eles estão gordos como o gado, prontos para o matadouro. Vivem em prazeres e luxos enquanto exploram os pobres, mas a vida que levam, a maneira que tratam os trabalhadores, Tiago está dizendo, é um processo de engorda do coração, sendo preparado para o dia da matança. Aqui vocês sabem o que é isso, né? Então imagine o seguinte, inclusive o presbítero Rafael sabe o que é isso, né? Matadouro, boi e porco, alguns de vocês sabem melhor do que eu aqui. Você tem já viu um boi, ele está no matadouro, e ele está comendo, está sendo alimentado, está engordando, ele é o mais bonito de todos. Adivinha qual é o primeiro que vai para o abate? Essa é a imagem de Tiago, é o primeiro que vai para o abate. Está bonito, né? Está engordando. O dia vai chegar e você é o primeiro. Brilhante. Eles vivem como o boi que é engordado e nem fazem ideia, pensando que está tudo bem, mas a vida não passa de uma engorda para esse dia, enquanto aqueles que não se engordaram nessa vida estarão indo em direção à grande ceia, ao grande banquete, na ceia do Cordeiro, onde estaremos com o nosso noivo. Mas por último, verso 6, eles condenam e matam o justo ainda. Tendes condenado e matado o justo, sem que eles faça resistência. A denúncia de Tiago, a condenação. Justo aqui, alguns entendem que é uma alusão a Jesus, mas entendemos que são os crentes, pelo contexto, os crentes pobres, que trabalhavam nos campos desses proprietários que sofriam esse tipo de tratamento. Eles têm de condenado, Tiago, eles usurpam o papel de Deus como juiz, devido à sua posição social, sente-se no direito de condenar, fazerem o que entendem. Irmãos, isso aqui é alguma coisa nova? Não é exatamente assim que acontece hoje? Dos poderosos contra os indefesos, não é exatamente assim que acontece? Eles eram arrastados para os tribunais, no capítulo 2, verso 6, você já viu isso? A condenação e morte destes jornaleiros cristãos está descrita no capítulo 2, verso 6, em processos movidos contra eles pelos ricos ímpios diante das autoridades. Talvez eles não pudessem pagar as suas dívidas, além desse processo civil, resultavam em prisões e também ocorriam mortes, possivelmente assassinato judicial, tá? Judicial. E outras questões que eu não tenho tempo para entrar aqui, provavelmente do que acontecia na época. Mas apesar de todos esses maus tratos, Tiago diz, e eles não resistem, o pobre não resiste, não oferecia resistência jurídica, porque eram pobres, isso acontece ainda no dia de hoje, né? E nem física, diante das prisões. Enquanto isso, seguindo o exemplo de Cristo, esses justos aguardam. A justiça de Deus deve ser exercida em favor deles. Então, primeira coisa que Tiago diz, como é que nós devemos encarar a injustiça e o sofrimento à luz da vinda do Senhor, reconhecendo a certeza do juízo contra os ricos opressores. Reconheça isso, o dia chegará. Eu queria fazer algumas aplicações dessa primeira parte. Essa primeira divisão é direcionada a descrentes, a condenação. Então não é para a igreja, mas nós podemos aprender algumas coisas com isso. Algumas coisas. Primeiro, rememorar o ponto de Tiago. O ajuste de contas se aproxima.
E você que nos assiste pelo nosso canal, é importante você saber disso também. A vinda do Senhor está próxima. Os que desprezam ao Senhor e são intencionalmente desonestos, sem misericórdia, haverá um ajuste de contas para quem permanece nisso. À luz da vinda do Senhor, aqueles que adquiriram riquezas ilicitamente, engordaram, trataram o trabalhador de modo injusto, sem misericórdia, sonegaram, prejudicaram, reteram, roubaram, diminuíram, negaram o salário justo, exploraram por causa da avareza, da ganância, do pecado, do egoísmo. Isso tudo testemunhará contra esse povo no dia do juízo. O problema nunca foi possuir riquezas, e Deus seja louvado quando Ele concede isso a crentes. Deus seja louvado. O problema é acumulá-las de maneira egoísta, injusta e sem temor a Deus e sem misericórdia para com aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu recomendo você abandonar esse tipo de vida imediatamente. Se volte para Cristo, porque você é injusto, você é injusta e você sabe disso. Se a justiça de Cristo não for imputada a você e Ele perdoar os seus pecados e cancelar a sua dívida, o ajuste de contas vai lhe pegar. E a condenação já está pronunciada aqui. Então essa é a primeira palavra que eu tenho para que nós saibamos disso, e talvez pessoas que nos assistem, que estão aqui nessa manhã também, eu preciso dizer isso. Agora os cristãos, algumas coisas podemos aprender. É assim que nós devemos olhar para a injustiça nesse mundo, irmãos. À luz da vinda de Cristo, reconhecendo que Deus reservou um dia. Deus reservou um dia para isso, para tratar da corrupção. Nós sabemos muito bem, nós somos brasileiros, nós sabemos o que é isso. Deus reservou esse dia. O juízo será justo com base na justiça de Deus, e aquele que está vendo isso, praticando isso, nós devemos olhar com essa percepção. Ninguém passa diante de Cristo impune, sem ter Cristo como seu Senhor. Sem ter Cristo como seu Senhor, ninguém passará impune. Você deve olhar dessa maneira para o que está acontecendo, à luz da vinda do Senhor. Segundo, à luz da vinda do Senhor, não devemos nos vingar das pessoas, porque Deus cuidará disso. A vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Cristo reservou um dia em que Ele fará isso. A volta de Cristo resolverá isso. Então não traga rancor ao seu coração, não amontoe vingança, ódio ao governo, às injustiças, à revolta. Não, entregue ao Senhor. Você não é chamado a revoltar-se, pegar em armas. Cristo é o juiz justo que vindicará o seu povo. O cristão não precisa viver dominado pela amargura, pelo desejo de vingança, porque Cristo, o justo juiz, vê toda a injustiça cometida e lhe trará juízo perfeito na sua vinda. Não procure isso. Terceiro, a volta de Cristo deve nos ensinar, deve nos impactar na maneira como utilizamos o nosso dinheiro. Preste atenção aqui, por favor. A vinda de Cristo deve impactar a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro. Irmãos, o dinheiro, as riquezas podem ser uma bênção nas mãos daquele que ama a Deus, mas pode se tornar um ídolo e uma maldição. Tome cuidado. Faça com que permita com que Deus ocupe o trono do seu coração, porque do contrário esse outro ídolo vai ocupar. E infelizmente tem ocupado a vida de muitos, inclusive crentes. A vinda do Senhor deve impactar isso. O amor ao dinheiro sempre foi um ídolo nesse mundo. Jesus disse que você e eu não podemos servir a dois senhores, a Deus e às riquezas, porque ela domina, ela escraviza. De quantos roubos você já ouviu falar? Mortes, assassinatos, planos malignos por causa de herança, pais matando filhos, filhos matando irmãos matando irmãos, divórcios, injustiça social, retenção de salários. O problema é o amor a isso. O problema não é a riqueza, é o amor ao dinheiro, é a avareza. Nunca foi pecado ter, nunca foi pecado ser abastado, ser rico. A riqueza é uma bênção na vida daqueles que amam a Deus e a igreja, e se torna uma maldição naqueles que têm o coração preso a isso.
que você mais ama? A Deus? A igreja de Deus? Ou as riquezas? A quem você serve? A Deus ou ao dinheiro? Por que você quer ser rica? Por que você quer ser rico? Por que Deus deveria fazer isso para você? Qual é a razão? A vinda de Cristo deve impactar a maneira com que você se relaciona. Você não consegue ser simplesmente grato a Deus por aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele lhe deu. Por que você precisa de mais, de mais e de mais? Por quê? Você deve se fazer essas perguntas. Por que você não tem contentamento com aquilo que Deus já lhe deu? Qual é o objetivo? Irmãos que têm negócios, têm as suas empresas. Falava com um irmão aqui na quinta-feira, que maravilha, isso é uma bênção. Tem irmãos nossos que têm funcionários e que são tão justos que dão além do que é o justo. Além. Porque a riqueza, ela é uma bênção na mão daqueles que amam a Deus. Mas sejam fiéis, sejam misericordiosos. Sejam fiéis. Crente, sonde seu coração. Seja grato a Deus, reconheça que tudo vem de Deus. Como você tem utilizado seus recursos, Deus irá nos chamar a prestar contas de tudo isso. Como diz um ministro, todos nós somos ricos de alguém. Todos nós. Aliás, da perspectiva do primeiro século, todos nós aqui seríamos ricos. Todos nós. Todos nós podemos, há centenas, dezenas de pessoas que gostariam de ter o que você tem. E às vezes nós não somos gratos a isso. Nós queremos mais. E às vezes podemos ajudar, mas nós retemos. Retemos. Dízimos, falar em dízimo, para alguns cristãos chega a arrepiar o pelo. Porque o problema está no coração. É uma questão de amores. De Senhor. Cristo está voltando. E o que o Senhor dirá? E aí? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei? Ou Ele vai dizer, servo mau e negligente? A Bíblia não proíbe você de ser rico. Trabalhe, avance, conquiste, labute em sua profissão, procure ter recursos se você puder, se prepare, faça o melhor, porque não há pecado nisso. O pecado está no coração. O coração é uma fábrica de ídolos, que não deixa você ser generoso, agir com misericórdia e contribuir fielmente. É o coração. Como é que você tem, quando você contrata um serviço para a sua casa, para o seu escritório, para a sua empresa, como é que você age com aquele que você contrata? Quer lucrar sempre. Quer sempre levar vantagem. Você sabe que o preço justo é mas você quer pagar menos, porque você quer levar vantagem. Como é que você age com aquele que você contrata para um serviço na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios? Mais uma aplicação. Deus está no trono, não se engane. Apesar de como as coisas andam, Deus está no trono. Lembre disso. E por último, essa passagem também oferece conforto aos trabalhadores crentes. Você que está me ouvindo aqui, ela mostra que Deus lhe vê. Ela mostra que Deus lhe vê e se importa com você. O texto diz que os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus lhe vê na sua labuta, Deus se importa com você. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe de quem é injusto com você. Deus lhe vê. A cruz nos lembra que o próprio Cristo também foi injustamente oprimido e condenado por homens ímpios. Por isso ele não é indiferente ao seu sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Ele o vê, e no tempo dele ele virá em seu favor. Ele virá.
Essa é a primeira parte da mensagem que nós queremos passar agora então para a segunda. Como devemos encarar a injustiça e o sofrimento à luz da vinda do Senhor? Segundo lugar, perseverando pacientemente até a vinda do Senhor. Versos 7 a 11. Acompanha aí, você está sendo exposto para você. Primeiro é a ordem de Tiago: sejam pacientes. Verso 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Tiago se volta agora dos ricos opressores para os crentes pobres que eram vítimas, estavam sendo maltratados, né? O pois aqui, o portanto, ele faz essa ligação. O que ele está dizendo? Portanto, já que Deus irá destruir os ímpios, já que Deus irá julgar e condenar os que estão praticando a injustiça, a fraude, o engano, já que Deus irá condenar os que são egoístas e avarentos, sejam pacientes. Sejam pacientes. Ele está incentivando a você a suportar o sofrimento. Agora é com você. Agora é com os cristãos. Seja paciente. Até quando? Até a vinda do Senhor. Até a vinda. Por quê? Porque a oração dos trabalhadores em relação à injustiça chegou aos ouvidos de Deus. E ele separou um dia em que ele haverá de tratar disso tudo. Por essa razão, sejam pacientes. Sejam pacientes. Não há aqui uma sugestão, irmãos, de subversão ou pegar em armas ou revoltas. Não há isso aqui para crente. Vamos nos rebelar na sociedade contra toda a injustiça. Não há isso aqui para crente. Seja paciente. Descanse no Senhor. Seguindo o exemplo do lavrador, verso 7. O primeiro exemplo que Tiago utiliza é o do lavrador. Vejam, eis que o lavrador aguarda com paciência. É a mesma palavra, paciência. O precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que ele está dizendo? O agricultor na Palestina dependia das primeiras chuvas, que ele chama de a chuva temporã, que caía nos meses de outubro e novembro, no outono, né? Para o plantio e germinar as sementes. E ele dependia das últimas chuvas, que era a chuva serôdia, que vinha nos meses de abril e maio, no ano seguinte, na primavera, quando os campos estavam amadurecendo. O lavrador era um processo lento, custoso, do qual ele dependia para receber a colheita. E que requer paciência. Você não pode simplesmente plantar e achar que pode arrancar tomate da hora. Você depende da chuva, você depende do tempo. Então, uma pessoa impaciente não pode ser lavrador. É a pior coisa que se você é impaciente, não se meta naquilo ali. Você vai ter uma úlcera. Mas ele trabalha e ele tem que esperar. E ele não tem o controle nem do tempo e nem da chuva. Então o que lhe resta? Confiar em Deus. Porque é Deus quem dá a chuva. Aliás, Deus havia prometido essa bênção ao seu povo. Deuteronômio 11, verso 14. Ele trará a chuva temporã e a serôdia, a primeira e as últimas chuvas. Você tem que confiar. Da mesma forma que o lavrador aguarda com paciência a chegada das chuvas e o fruto da terra, os cristãos deveriam confiar em Deus e aguardar com paciência a vinda de Deus em favor deles. Você deve aguardar. Verso 8: sede vós também pacientes. A Bíblia exorta você e eu a paciência, irmãos. A paciência. A você e eu confiarmos na providência de Deus. Diante do sofrimento, diante do que você está vivendo, tenha paciência, não desista, na certeza de que o Senhor virá e Ele fará justiça, como diz o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Não significa, irmãos, que nós não podemos procurar nossos direitos quando somos injustiçados, quando assim o fazemos, respeitando princípios bíblicos, não prejudicando ninguém. Mas significa que nós devemos aguardar com paciência no Senhor. Tudo o que está acontecendo, e fortalecer o nosso coração, verso 8,
Sede vós pacientes, também pacientes, a mesma palavra do verso 7, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu fortaleço meu coração nessa expectativa. Não havia direitos humanos como há hoje. A não ser um cidadão romano, como o apóstolo Paulo o era, e que o fazia recorrer aos seus direitos de cidadão romano para não ser injustiçado. Paulo fez isso algumas vezes. O que restava ao trabalhador crente pobre? Fortalecer o coração, confiar no Senhor, buscar em Deus, na palavra de Deus, no Senhor, a fortalecer a sua fé no Senhor. É difícil, é claro que é difícil. Nós sabemos que é difícil, mas fortaleça o seu coração no Senhor, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Procuremos isso. Não perca a paciência diante das dificuldades, mas aguarde que o Senhor trará a justiça. Deus vem na hora certa. Você está passando por alguma situação, talvez difícil nessa manhã. Aguente firme, meu irmão. Aguente firme. Viu, querida? Aguente firme. Seja paciente. Na hora certa o Senhor virá. Na hora certa. Verso 9. Não queixando-se uns dos outros, porque o juiz está às portas. Isso é algo que pode acontecer quando você fica impaciente. Você começa a falar mal dos outros. Começa a murmurar dos outros. Queixar-se uns dos outros. Vejam aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aqui é uma ordem também. O ser paciente é uma ordem. Não queixar-se é uma ordem. O que é queixar-se? É você mostrar descontentamento com alguém. É você externar isso vocalmente. Tiago está proibindo. Não façam isso entre vocês. É com a igreja. Não façam isso entre vocês. Porque às vezes a injustiça, e nós somos humanos, né? Você está sofrendo injustiça, você tendo pouco ou tendo muito. Injustiça é injustiça para todos. E isso acaba trazendo desconforto, elevando os ânimos, e nós tendemos a descontar em alguém. Às vezes nem na frente, por trás, pelas costas. A gente sabe o que é isso. A gente entende isso. Às vezes alguém age ou fala algo de forma que eu não gosto e eu estou vivendo um momento difícil. A primeira coisa é me queixar do irmão. E Tiago ordena, não façam isso uns contra os outros. Porque o juiz está às portas. Provavelmente ele está pensando na maledicência do capítulo 4. No queixar-se aqui. Não falem mal uns dos outros. Pensa na ilustração aqui. Pensa em você entrando num julgamento, num tribunal, num júri. E você não está vendo, mas o juiz está na porta ali, você não viu ele. E o juiz está está chegando à porta e você está falando, soltando o verbo contra alguém, falando mal de uma pessoa. A hora que o juiz sentar na sua cadeira, ele já sabe quem você é. Ele já conhece você, ele viu você, ele está na porta e ele viu você, falando mal de todo mundo. O que ele vai fazer? Quando ele sentar na sua cadeira e ele olhar para você. A vinda do Senhor deve impactar a maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Deve impactar. Espero que você entenda isso hoje. Por quê? Para não serem julgados. Segundo, porque Ele está às portas. Ele é juiz, Ele julga, Ele virá para julgar vivos e mortos. Você não. Não haja assim. Como temos tratado os nossos irmãos, é importante pensarmos nisso. Como nós falamos coisas às vezes que ferem, irmãos. Sabe, lembre disso quando você puder. Os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, que convivem conosco, eles não têm culpa às vezes das coisas que nós passamos. Eles não têm. Então a gente precisa aprender a viver com isso. Não são perfeitos também. Você não está numa igreja perfeita. Se você veio para a Presbiteriana achando que aqui tem perfeição, você está equivocado. A começar pelo seu pastor, que pode errar. Mas quando nós não entendemos isso, a primeira coisa que vem é queixa.
queixa. Tiago diz, não faça isso. E por último, seguindo os exemplos, como é que eu devo perseverar impacientemente aguardando a vinda do Senhor? Seguindo os exemplos de profetas, dos profetas e de Jó. Tiago, ele já citou o primeiro exemplo de paciência, que é a do lavrador. Agora ele cita mais dois exemplos, que é os exemplos do Antigo Testamento dos profetas e o exemplo de Jó. O alvo é encorajar os cristãos a perseverarem nesse sofrimento que eles estavam passando. Verso 10, os profetas. Veja o que ele diz aí. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Verso 10. Os profetas eram homens de Deus, levantados por Deus, que ouviram a voz de Deus, falaram a palavra de Deus e registraram a escritura de Deus. Como eles não têm mais. Mas que simultaneamente passaram por grandes períodos de perseguição, de dificuldade e de provações. Isaías pregou por décadas e não deram ouvidos à sua pregação, e segundo a tradição ele foi cerrado ao meio. Leia Hebreus. O profeta Jeremias foi preso e jogado num poço. Ele chorou e viu a queda de Jerusalém, a destruição da cidade, e chorava muito. Daniel era jovem e fiel, foi levado ao cativeiro e foi jogado na cova dos leões. Mas permaneceram firmes, pacientemente fortalecendo o coração no Senhor. O testemunho deles nos encoraja. É isso que Tiago está dizendo, deve encorajar você. Irmãos, tomem por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Eis, verso 11, que temos por felizes os que perseveraram firmes. Sabe por quê, irmãos? Porque a perseverança no Senhor, quando você permanece fiel, mesmo diante do sofrimento, isso glorifica a Deus. Quando você não murmura, quando você não se queixa, isso glorifica a Deus. Tiago havia dito outra coisa também no capítulo 1, verso 12, se você lembrar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ele prometeu. O segundo exemplo é o Jó. Verso 11, finalizando. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor lhe deu. Que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Aqui é interessante porque a palavra grega para paciência do verso 7, 8 e 10 não é a mesma palavra do verso 11. Não é. A palavra grega do verso 11 é outra, ela tem mais ênfase na perseverança. Perseverança, porque ele lida com Jó, né? Então ele muda a palavra, propositadamente Tiago aqui. É você perseverar diante de uma carga pesada. É a capacidade de você permanecer firme diante do profundo sofrimento. Resiliência, suportar a provação, suportar o estresse. Perseverança. Jó, se você ler Ezequiel 14, verso 14 e 20, Jó é visto na estrutura hebraica como um exemplo de retidão junto com Daniel e Noé. Os três homens. O exemplo de retidão. Piedoso, temente a Deus, bom pai, o próprio Deus testemunhou isso, e debaixo da soberania de Deus, dos propósitos de Deus, ele perdeu bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, o apoio de pessoas. Ele perguntou 16 vezes no livro o porquê e 34 vezes a sua queixa, está lá. Ele questionou, ele chorou, ele lamentou, contudo, nunca abandonou a sua fé em meio ao sofrimento. E Tiago argumenta aqui, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Veja aí no texto. Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Deus restaurou a sorte de Jó, dando-lhe em dobro os seus bens. Deus o abençoou e ele nunca soube o porquê ele passou por aquilo. Isso é interessante. Jó nunca leu o livro de Jó, senão ele ficaria mais tranquilo. Ele nunca soube o que aconteceu com ele. Encerra o livro, o enredo do livro, você fica angustiado porque não tem. Deus não disse, ó Jó, aconteceu assim, deixa eu te contar o que aconteceu agora. O miserável do Satanás veio aqui e não. Ele nunca soube. Mas ele avançou. O crente se mantém sob convicção
diante das dificuldades, entendendo que elas não são sem significado. Tem um propósito de Deus. Deus tem sempre um propósito a realizar. Por quê? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Tiago finaliza dizendo isso. A semelhança de Jó, irmãos, depois de passar todo aquele sofrimento, os crentes deveriam aguardar a misericórdia do Senhor. Deus sempre vem em favor do seu povo. Deus sempre vem. Se você tiver que sofrer por alguma razão, ou se já está sofrendo por alguma razão, passe pacientemente, com perseverança, porque Deus olha para você, e Ele é compassivo, Ele é cheio de misericórdia, Ele tem compaixão. Ser paciente não é algo fácil, estou finalizando. Ser perseverante é um desafio, particularmente em tempos angustiosos, tempos de espera, tempos difíceis, de sofrimento, tempos de injustiça. Mas devemos, até a vinda do Senhor, não seguindo apenas o exemplo do lavrador, não apenas seguindo o exemplo dos profetas, não apenas seguindo o exemplo de Jó, mas olhando para Cristo. Ele é um servo sofredor, Ele sabe o que é padecer. Isaías 53, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, como ovelha foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Assim como Cristo suportou pacientemente e depois ele entrou na sua glória, os crentes são chamados a perseverar para que depois entre na glória. O caminho de Cristo é o nosso. Primeiro vem a cruz, depois vem a glória. Você não pode querer a glória. Os crentes, esse é o problema dos crentes atuais. Eles querem a glória nesse mundo. Não, primeiro vem a cruz e depois vem a glória. E para isso você não está sozinha. Você depende, eu também, da graça de Deus. Entenda isso, irmãos. Se você está unido a Cristo, Deus lhe dá força. Cristo lhe dá força para a paciência, para a perseverança. Tudo que você precisa, o Espírito de Cristo que habita em você, Ele concede. Você depende da graça de Jesus, não somente para a justificação, mas para a santificação e para a perseverança. Você persevera porque Ele haverá de lhe guardar até aquele dia. Porque nenhuma ovelha é arrebatada das mãos dele. Porque aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que nós perseveramos, por causa da graça dele. Cristo sustenta o seu povo até o fim, de modo que a perseverança não é força humana, é graça divina operada em você. O mesmo Senhor que prometeu voltar é aquele que preserva o seu povo em meio ao sofrimento. Como então devemos encarar a injustiça e o sofrimento à luz da vinda do Senhor? Está toda a estrutura ali, Giovanni? Acompanhe a estrutura aí. Reconhecendo a certeza do juízo de Deus contra os ricos opressores. Primeiro, Tiago expôs a condenação, depois a acusação. E segundo, perseverando pacientemente até a vinda do Senhor. Essa deve ser a verdadeira esperança, expectativa do povo de Deus. Não podemos perder isso de vista, irmãos. A igreja vivia assim, e a igreja deve viver na expectativa da iminente vinda de Cristo. Naquele momento, a justiça será feita, o injusto para o injusto e para o justo. Por isso ele voltará para julgar e salvar plenamente o seu povo. Por isso nós vivemos assim, pacientemente, perseverantemente, em meio às injustiças desse mundo. Que Deus abençoe você. Fiquemos de pé.